estudar outro conceito, que é o conceito de extremo de uma função. Mas antes disso, vamos ver o que é uma função majorada, uma função minorada e uma função limitada. Ora, o que é que são majorantes e minorantes de um dado conjunto? Antes de falarmos de majorantes e minorantes de uma função f, eu vou aqui considerar a definição de majorante de um dado conjunto. Ora, vamos considerar aqui um exemplo. Ora, primeiro exemplo. Por exemplo, se nós tivermos o conjunto A igual ao intervalo de menos 3 a 5, não é? Este conjunto, o que é que são os majorantes deste conjunto? Os majorantes são todos os números maiores ou iguais que o maior elemento deste conjunto. Ora, então os majorantes deste conjunto são todos os números maiores ou iguais que o maior. Ora, então é um intervalo de números reais fechado no 5 e que vai até mais infinito. Portanto, podemos dar exemplos de majorantes. O 5, o 10, o 1000, o 5,1 são majorantes deste conjunto A. Portanto, agora os minorantes. Minorantes do conjunto A. Então os minorantes do conjunto A são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Como eu não consigo definir o menor elemento deste conjunto, então vou ter que colocar de menos infinito até menos 3. Portanto, e é assim, intervalo fechado. Portanto, o menos 3 é um minorante, o menos 4. Portanto, são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Menores ou iguais. Neste caso, como não há o igual, há só os menores. Portanto, vai de menos infinito a menos 3. Este conjunto A, como admite majorantes e minorantes, diz-se um conjunto limitado. Como A admite majorantes e minorantes, diz-se limitado. Vou agora dar um segundo exemplo de um conjunto B da seguinte forma. Por exemplo, imaginem que temos aqui menos 3, depois união com o intervalo, sei lá, de 0 até mais infinito. Então, neste caso, os majorantes são todos os números maiores ou iguais que o maior elemento deste conjunto. Ora, o maior elemento deste conjunto não existe. Então, não há majorantes. Minorantes. Então, os minorantes são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Ora, o menor elemento deste conjunto é o menos 3, apesar de estar aqui isolado. Então, vai ser o intervalo de menos infinito a menos 3 fechado. Portanto, os minorantes são o menos 3, o menos 10, todos os números menores ou iguais que o menos 3. Pronto, este conjunto aqui já não é limitado. Porquê? Porque não admite majorantes. Portanto, um conjunto para ser limitado tem que admitir majorantes e minorantes. Portanto, B não é limitado, pois não admite, neste caso, majorantes. Bom, esta definição aqui, que é uma definição geral para um conjunto qualquer, pode-se aplicar em particular às funções. Ora, quando nós estamos a aplicá-la às funções, estamos a aplicá-la ao domínio de uma função, ao contradomínio da função. Portanto, é assim, o majorante de f é se para todo x pertencente ao domínio, as imagens são inferiores a m. Portanto, o conjunto dos majorantes são todos os valores do contradomínio maiores ou iguais que m. Minorantes são todos os valores do contradomínio menores ou iguais que o menor elemento do contradomínio de f. Bom, vamos. Funções reais de variável real. Extremos de uma função real de variável real. Função majorada, função minorada e função limitada. Consideremos os gráficos das funções f, g e h. Ora, relativamente ao gráfico da função f, portanto, ele está aqui representado, o gráfico cartesiano da função f, verificamos o seguinte, portanto, que o domínio é o conjunto que varia de A a B, portanto, é um conjunto limitado. Neste caso,
A função tem um máximo, não é? Toma aqui a imagem com maior valor é o f de x1. Portanto, este valor f de x1 vai ser o majorante de f. O maior valor da função é um majorante de f. Neste caso, o menor valor da função é o minorante de f. É um minorante de f. Portanto, os majorantes de uma função são todos os valores maiores ou iguais que o maior elemento do contradomínio da função. E os minorantes são todos os valores menores ou iguais que o menor valor da função. Portanto, neste caso, como f1 é um majorante de f, f2 é um minorante de f, diz que a função é limitada. Portanto, o conjunto do contradomínio da função é, por assim dizer, um conjunto limitado. Agora, relativamente à função g, verificamos que o domínio vai ser de a até mais infinito, verificamos que ela tem aqui um máximo, portanto tem um majorante, mas não tem mínimo. Reparem que aqui está parte do gráfico da função, portanto ela desenvolve-se para menos infinito. Portanto, o contradomínio desta função será de menos infinito até g de x1, o que significa que ela não tem minorante. Ora, se não tem minorante, ela não é limitada. Para uma função ser limitada, ela tem que admitir majorantes e minorantes. Neste caso, temos que o domínio da função, no caso da função h, também temos parte aqui do gráfico da função, o domínio é de menos infinito a a, verificamos que ela tem um minorante, tem aqui um valor mínimo para as imagens, mas não tem majorante, porque as imagens vão crescendo para mais infinito. Portanto, neste caso também esta função não é limitada porque, apesar de ser minorada, não é majorada. Ora. Vamos agora ver este exemplo, majorantes e minorantes de uma função. Consideramos a função f de domínio menos 2, 3, representada na figura. Indica o conjunto dos majorantes. Ora, verificamos aqui que o domínio é de menos 2 a 3 e reparem que o contradomínio é de menos 4 a 1. Portanto, o valor máximo que a função toma é 1. Portanto, logo aqui temos um majorante. Ou todos os valores superiores a 1. Portanto, o conjunto dos majorantes será de 1 a mais infinito. O conjunto dos minorantes será de menos infinito a menos 4. Portanto, o menos 4 é um minorante. Ora, aqui na linha A pretendíamos os minorantes da função f, então os minorantes serão o conjunto de menos infinito até menos 4. Fechado. E o conjunto dos majorantes será o conjunto que varia de 1 a mais infinito. Portanto, se nos pedirem o minorante, nós podemos dizer que é o menos 4, ou menos 5, ou menos 4,3, ou menos 10, ou menos 11. Se nos pedirem o majorante, nós podemos afirmar que o 1 é um majorante, ou o 2, ou o 3, 1,5, raiz quadrada de 2, etc. 3 meios é um majorante. Agora, justifique que para todo x pertencente ao domínio da função f, a função está compreendida entre menos 10 e 5. Ora, para demonstrarmos que esta afirmação aqui, esta proposição é verdadeira, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer que o menos 10 seja um minorante da função e o 5 seja um majorante. Ora, para justificarmos então, o que é que nós temos que dizer? Que como o menos 10 é um minorante, minorante de f e o 5 é majorante de f, logo a proposição dada é verdadeira. Portanto, isto é verdade, sim, que para todo x pertencente ao domínio a função f de x varia entre menos 10 e 10. O conjunto das imagens está compreendido entre menos 10 e 5, perdão. Indica o contradomínio, ora 2.3. O contradomínio é só observarmos o gráfico, verificamos que aqui está a bolinha fechada, ali também é, no fundo, existe a imagem do zero, que é 1, portanto, então podemos dizer que o contradomínio de f vai ser um intervalo de menos 4 até 1.
Reparem que aqui, se o intervalo fosse aberto, nós continuaríamos a ter um minorante, que era o menos 4, e todos os valores inferiores a menos 4. No entanto, este menos 4 não fazia parte do contradomínio da função. Atenção, portanto seria intervalo aberto. Mas não deixaríamos de ter um minorante.